Bom, vamos lá, galera. Então, hoje eu vou estar falando sobre a energia. Né? Só vamos fazer uma revisão aqui. Na aula passada a gente viu o trabalho e a gente relacionou com o trabalho das forças. E o termo potência, lembra? Foi o último tópico. Então agora aqui a gente vai falar sobre energia e relembrando algumas coisas que a gente viu na aula passada, beleza? Então, gente, quando a gente fala de energia, acho que uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça é uma lâmpada acesa, por exemplo, são fios, enfim. Ou o que vem na cabeça de vocês? Qual é a opinião de vocês quando você pensa em energia? Algo luminoso? Então vamos lá, vamos falar um pouco de tipos de energia. Bom, é muito difícil a gente caracterizar e falar a respeito de energia, porque a gente sabe o que é, só que é difícil de explicar. Então, vamos pensar aqui em outros exemplos, vamos pensar nos tipos de energia de modo inicial. Ao longo da aula a gente vai entendendo melhor. Alguns tipos de energia têm, por exemplo, energia cinética. O que é isso? A energia está associada ao movimento dos corpos, somente da sua massa e sua velocidade. Então, a energia cinética é uma energia que está relacionada à velocidade que esse corpo começa a receber. E isso depende muito da sua massa e da sua velocidade. Então, por exemplo, se você está no alto de um morro, você está parado. Se você pega um skate ou pega uma bola de futebol no alto de um morro e você larga essa bola. O que vai acontecer com ela no decorrer desse caminho? A sua velocidade vai começar a aumentar. A gente diz que a sua energia cinética ela começa a aumentar. Por quê? Porque a sua velocidade está aumentando. E a gente vai entender por que ela começa a ganhar a sua velocidade. Um exemplo, eu não sei se todo mundo aqui já viu essa série, a série do Flash. É um super-herói que ele tem a habilidade de correr muito. E ele faz um certo golpe nessa série que ele chama de soco supersônico, então é um soco muito forte. E o que acontece? Por que ele consegue fazer isso? Vamos pensar aqui. A massa dele. Vamos dizer, ele é um garoto um pouco magro. Vamos dizer que ele pese 70, 80 quilogramas. Quando ele corre e ele vai dar esse soco, a sua massa aumenta? Ele passa a ter 200 quilos? Ele passa a ter 40 quilos? Não. A sua massa vai manter constante. Porém, o que ele vai aumentar muito? Ele precisa correr muito para ele dar esse super soco. E quando ele corre muito, ele aumenta muito a sua velocidade. Quando ele aumenta muito a velocidade dele, ele aumenta o quê? A sua energia cinética. Então, para ele conseguir dar esse super soco, ele precisa estar muito rápido. Para quê? Para estar com uma energia muito alta. Beleza? Então, a gente vai dizer que a nossa energia cinética vai ser dada por mv ao quadrado sobre 2. Lembrando, m é massa, v vai ser a nossa velocidade. E agora vamos para a nossa energia potencial gravitacional. Agora que eu vou falar. Vamos para a primeira definição. A energia associada com a altura que o objeto se encontra. Vocês lembram, na aula passada, quando eu falei sobre a energia, sobre o trabalho da força-peso? Lembra que eu botei o Homem de Ferro, botei lá o planeta? O que acontece? No caso do Homem de Ferro, lá no alto, ele tinha uma certa altura, certo? E qual era a força, a única força atuante naquele caso? Era a força-peso, tudo bem? A força-peso atuava em relação a essa altura. Então lembra, o trabalho, ele em algumas situações é associado com a energia. E a gente viu que o trabalho era força vezes o deslocamento. E lembra que eu comentei? Qual era o deslocamento naquela situação? Era justamente a altura. E quem era a força que multiplica esse deslocamento, que multiplica essa altura, nesse caso?
é somente a força-peso. E a força-peso a gente lembra que é mg. Então a expressão ficava o quê? mg vezes o deslocamento, que vai ser h. Então a minha energia potencial gravitacional será mgh. Massa vezes a gravidade vezes a nossa altura. Então, se eu tiver uma bola no alto de um morro e eu simplesmente soltar essa bola, quem aqui, nessa bola parada, quais são as forças atuantes? Temos com essa bola parada, quais são as energias presentes nesse sistema? Somente a força gravitacional, potencial gravitacional. Por quê? Porque eu tenho altura. Vocês estão vendo? Eu tenho altura. Mas, Pedro, por que eu não tenho energia cinética? Nesse caso aqui, esquece isso aqui, tá? Olhando para essa primeira bolinha. Por que eu não tenho energia cinética, Pedro? Vamos voltar aqui. Para ter energia cinética, eu dependo da massa e dependo da minha velocidade, certo? Nesse caso, eu tenho a massa da minha bolinha. Só que eu tenho velocidade? Eu estou dizendo, ela está parada, ela está em repouso. Então, nesse caso, eu digo que ela não tem energia cinética, ela só tem energia potencial. Tudo bem, Pedro, ela só tem energia potencial. Então, você solta ela. A energia potencial começa a se soltar. Ela se solta. Então, a energia potencial, que está muito alta, por quê? Porque a energia potencial, ela depende da massa, ela depende da gravidade e ela depende da minha altura. A minha massa ela vai mudar? A bola vai passar a ter 100 kg ou então 40 kg? Não. A massa é constante, ela vai se manter. A gravidade ela é constante. Em alguns exercícios, principalmente Enem e dos vestibulares, a gente vai trabalhar a gravidade ou 9,8 ou 10, tudo bem? Metros por segundo ao quadrado. Mas isso aí a gente vê mais adiante no decorrer das questões. Mas o importante aqui é o seguinte: quem está variando nesse caso? A altura. Por quê? Essa altura é maior do que esse caso, correto? Concorda comigo que ela está mais próxima do chão? Então, o que acontece? Conforme a nossa altura vai diminuindo, aqui, para cá e depois aqui, a nossa altura está diminuindo. Se a nossa altura começa a diminuir, a nossa energia potencial gravitacional começa a diminuir também. Então, conforme a nossa energia potencial começa a diminuir, o que vai acontecendo? A bolinha vai ganhando uma espécie de velocidade. Então, a gente diz que a energia gravitacional potencial e a energia cinética, elas nunca vão ser iguais. Elas vão estar sempre se alternando. Por quê? Porque a gente vai dizer que a energia mecânica ela compõe a energia potencial, a energia cinética e mais adiante a gente vai ver a energia potencial elástica, que é a mola. A energia mecânica ela vai sempre se conservar. Eu vou te dar um exemplo. Vamos trabalhar com números, tá? Se minha potência mecânica, se minha energia mecânica vale 10, em algum momento a minha energia gravitacional vai valer 9 e a minha energia cinética vai valer 1. Em outras situações, a minha energia mecânica vai valer 9 e a minha energia a minha energia cinética vai valer 9 e a minha energia potencial vai valer 1. Mas a energia mecânica vai sempre ser o mesmo valor, 10. A gente diz que as energias vão se conservar. Então, olha para essa situação. A bolinha está em um estado que temos alta energia potencial gravitacional. Por quê? Porque a gente tem altura, porém baixíssima energia cinética, 0. Por quê? Porque a velocidade é 0. Conforme a bolinha começa a perder sua altura, sua energia potencial gravitacional começa a diminuir. Conforme a energia potencial gravitacional diminui, a nossa energia cinética começa a aumentar.
Por quê, Pedro? Porque ela começa a ter um ganho de velocidade. Então, o que faz a bolinha parada no alto de um morro começar a ganhar velocidade é justamente porque a sua energia potencial gravitacional está diminuindo e a nossa energia cinética está aumentando. Isso faz ela ganhar velocidade. Beleza? Então, vamos pensar aqui num exemplo. Não sei se vocês já viram o campeonato da Mega Rampa, e nós temos um half, uma pequena rampinha de skate. Onde o skatista onde o skatista vai ter a maior energia potencial? Nessa rampa ou nessa daqui? Muito bem, vocês são muito inteligentes. Que bom que vocês escolheram essa aqui. Por quê? Porque a energia potencial, quanto maior for a minha altura, maior será a minha energia potencial gravitacional. Então, nessa situação, eu tenho uma maior energia. Se vocês perceberem, se esse skatista descer essa rampa e se o skatista descer essa daqui, quem vai ter mais velocidade? A segunda imagem, pensa. O skatista desce na rampa, passa nessa rampinha e o skatista voa para outra rampa. Por que ele tem mais velocidade nesse caso? Porque aqui ele tem uma maior energia potencial gravitacional, beleza? E lembra que a energia mecânica se conserva. Então, se a minha energia potencial gravitacional é muito alta, quando ele dropa da rampa, quando ele desce da rampa, a sua energia muito alta começa a diminuir, só que quem vai ganhando muita energia cinética? A energia cinética, eu acabei de dar a resposta. Ela começa a ganhar muita energia cinética. Se ela ganha muita energia cinética, significa que a velocidade aumenta mais ainda. Então é por isso que na segunda imagem o skatista ganha mais velocidade. E falando sobre a energia potencial elástica, vocês viram isso na aula anterior, lembra que eu usei até o programinha do FET para demonstrar a constante elástica, para demonstrar a deformação. Então é a mesma coisa, gente. O trabalho da força elástica, ele se assemelha com a energia potencial elástica. Antes a gente viu a energia potencial gravitacional, relacionado com a altura. Agora a energia potencial elástica vai ser kx ao quadrado sobre 2. Esse kx, esse k é a nossa constante, que vai ser a constante elástica da mola. Então você pode usar uma mola mais grossa, uma mola mais fina, isso vai modificar o K. E esse X está associado à sua deformação. Pensa, se esse aqui é o nosso estado equilíbrio, nosso estado normal da mola, se eu contrair a mola, eu provoco uma variação desse X, eu provoco uma deformação. Isso serve para o mesmo exemplo aqui embaixo, tá bom? Nosso ΔX está aqui. E essa força vai ser sempre contrária ao nosso movimento, beleza? Não esqueçam disso. Então vamos pensar aqui, por exemplo, num parque de diversão. Será que existe energia mecânica nesses parques? Muita. Pensa, o carrinho está subindo aqui e eu não sei se vocês já foram numa montanha-russa, mas quando vocês chegam nessa região, nesse momento aqui, é o inferno, entendeu? É o inferno, tudo despenca, tudo aumenta a velocidade. E por que isso acontece? Porque o carrinho da montanha-russa ele atinge a maior altura dela. E essa maior altura tem uma consequência, vai gerar uma maior velocidade. Por quê? Porque a energia mecânica ela vai se conservar. Então, se eu tenho uma potência gravitacional muito elevada, uma altura muito alta, por consequência, isso vai se alterar. Então, eu vou ter uma velocidade muito rápida. Eu vou ter uma energia cinética muito alta. Beleza? Então, geralmente acontece esse tipo de coisa quando a gente entra nesses carrinhos. Beleza? Outro exemplo, eu vou até contar uma experiência que aconteceu comigo. Ano passado eu fui no Rock in Rio
E aí um amigo meu me chamou para ir nesse Kabum, eu nunca tinha ido. Eu topei o desafio, fui com ele. Esse Kabum, ele sobe, 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 sobe. Ele esquece de parar, ele só sobe. E aí quando você chega lá no alto, me bateu aquele arrependimento profundo. E aí eu pensei, beleza, eu dou aula de física e eu sei que a energia potencial está muito elevada. Por consequência, se a energia potencial gravitacional estava muito alta porque eu adquiri uma grande altura, o Kabum simplesmente despencou. E eu quase morri. Eu fiquei desesperado, não gostei do brinquedo, mas valeu a experiência. Então, o Kabum teve uma energia potencial tão alta, uma altura tão alta, que quando ele despenca, essa energia potencial começa a cair porque ele vai perdendo essa altura e a nossa energia cinética vai aumentando. Então ele ganha muita velocidade. Então, eu não recomendo, mas vale a experiência, tá bom? Bom, gente, aqui a gente encerra a nossa aula do módulo 10, falando sobre energia. Então a gente discutiu na aula passada sobre trabalho, sobre trabalho das forças, potência, e agora a gente introduziu a questão de energia, a questão da energia mecânica, que ela vai sempre se conservar. Então, só fazendo uma breve aqui revisão, a energia mecânica, que a gente chama de EMzinho, vai ser igual à nossa energia potencial gravitacional, mais a nossa energia cinética, mais a nossa energia elástica, que é o caso da mola. Então, lembrando, Pedro, tenho uma dúvida. Se a energia mecânica ela é essas três energias que você falou, nesse caso do Kabum, cadê a força elástica? Perfeito. Perfeita essa questão. Por mais que ela tenha um amortecimento na hora que o carrinho chega, a gente pode desconsiderar isso no caso. Vamos pensar no caso da montanha-russa? Na montanha-russa tem força elástica? Não, não tem. Principalmente se o problema falar que não tem força elástica, não tem, é zero. Então qual vai ser a força mecânica nesse caso? Vai ser força potencial gravitacional mais energia cinética. Isso vai ser a energia mecânica. Energia potencial gravitacional mais energia cinética, porque os dois estão sempre atuando. Então, vão ter situações que a gente não vai ter energia elástica, ou a gente não vai ter energia cinética, ou a gente não vai ter energia potencial. Tudo bem? Então, nesse caso, qual é a energia nessa situação antes? A minha energia mecânica vai ser a minha energia potencial gravitacional, a minha energia cinética vai ser zero e a minha energia elástica será zero. Pedro, por que a energia cinética vai ser zero? Porque o carrinho ele para aqui. Quando ele para, a velocidade é zero. Energia cinética, zero. Energia potencial gravitacional é alta. Por quê? Porque a gente tem uma grande altura. Quando o carrinho despenca, que já é uma outra situação, o momento 2, que acontece, energia potencial é zero? Não, porque ele está perdendo altura ainda. Energia cinética é alta? Sim, ele está ganhando velocidade. E energia elástica é zero, porque não tem nesse caso. Não tem uma mola, não tem uma discussão sobre esse tipo de coisa. Beleza? Bom, gente, eu queria agradecer a todos. Espero ter ajudado, espero que todos tenham entendido esses conceitos. Eu sei que esse momento de pandemia é muito complicado, sei que está difícil para todo mundo, mas a gente está junto, tá? Estamos junto, a gente vai conseguir resolver isso. Se houver alguma dúvida, anota essas dúvidas e discute no momento das aulas ao vivo, que aí vocês vão conseguir ter o seu mérito nos seus vestibulares, no Enem e qualquer outro tipo de prova que vocês conseguirem. Beleza? Valeu, gente. Um forte abraço a todos. Fiquem em casa e fiquem bem.